Fala galera, hoje no canal Gol a Gol vamos falar sobre os jogadores mais superestimados daqui. Então, pra quem não sabe, o jogador superestimado seria um jogador que ele é joga muito menos do que ele fala. Se um jogador joga muito bem ou mais ou menos, sei lá, o jeito que você escolhe, mas falam que ele é muito bom, o titular, claro, tá ligado? Mas eu vou começar com a lista já abrindo com Edward Davis, o jogador que sempre foi conhecido por seu uso de óculos em todas as partidas, que, para quem não sabe também, era o ajudante da Holanda na Copa de 2022. Que ele passou em diversos clubes grandes, como o Ajax, o Milan, a Juventus, a Internazionale, que eu achei bem pouco traíra, né? O cara só jogou nos três maiores da Itália, mas tá. E o Barcelona. E tem alguns títulos bem interessantes, como duas Copas da Holanda, três Supercopas da Holanda, três Holandesão, uma Champions, uma Supercopa da UEFA e uma Copa da UEFA. Porém, eu acho ele meio subestimado porque, pelo que ele falam, pois ele tem um total de 48 gols e 37 assistências. Então, eu acho ele um pouco superestimado. Mas agora eu vou falar um jogador que eu já vi muita gente falando que é craque e eu acho ele muito bom. Porém, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho meio questionável. Eu perguntei para muitas pessoas e muitos falaram que ele era superestimado e não jogava tudo que falava. Que é quem? Carles Puyol, o jogador do Barcelona, que tem muitos títulos muito interessantes, como Supercopa, 5 Supercopa da Espanha e 5 La Ligas e 3 Champions League, além de uma Copa do Mundo e Eurocopa, que simplesmente foi o melhor zagueiro do ano em 2016 também. Porém, eu dei umas pesquisadas, pois eu tava na dúvida se ele realmente era tudo isso. E pelo que meus amigos falaram, ou as pessoas que eu conheço falaram, e pelo próprio YouTube, cara, ele é meio que subestimado por se comparado com muitos zagueiros como o Maldini e o Sérgio Ramos. E tipo, eu vi falando muito que é até um pouco difícil de entrar, mas ele é muito subestimado pelo seu jeito de jogar e sua O mentalidade. Barça estava ganhando quando um isqueiro foi arremessado pela torcida do Real Madrid e acertou Piqué. Assim como a maioria dos jogadores, o espanhol estava pronto para fazer um drama, entregar o objeto para o juiz e talvez ganhar um tempo ou até conseguir alguma punição para o adversário. Até que Puyol simplesmente viu o que estava rolando, pegou o isqueiro da mão do Piqué e mandou um "vamos jogar". Era como se ele pedisse pro companheiro de equipe parar de causar algum tumulto ou alguma picuinha entre os dois clubes e até com a arbitragem. E essa história, Como aquela própria cena que ele tinha de jogando no isqueiro do que o Piquet tava segurando na mão para não perder tempo. Mas e também pelo fato daquele lance que é super louco dele defendendo uma bola sem goleiro com o peito. Mas o que eu achei mais estranho é pelo fato de ele ser um zagueiro baixo. Porque pra quem não sabe, a média entre os goleiros é 1,82. Mas geralmente eles querem 1,88 ou 1,92. Porém ele tinha 1,78 m, que é considerado baixo para um defensor. Mas como eu falei, eu acho que ele foi incrível, não sei se ele jogou bem. Eu acho, porque eu não peguei tanto das fases dele, mas eu quero saber aí o que você acha. Você acha que ele é superestimado ou subestimado, ou um jogador craque? Não sei. Mas agora eu vou falar um que ele é incrível e não incrível ao mesmo tempo. Que ele foi bem mais ou menos, pois ele é conhecido como um dos melhores técnicos, que é o quem? Pep Guardiola. Pra quem não sabe, Pep Guardiola é incrível como técnico, porém como jogador, ele não é nem tanto como se fala como ele é de técnico. Ele tem uma Champions League como título mais importante e o resto são títulos bem mais ou menos. Mas tipo, aí eu coloquei isso porque ele ficou muito conhecido e famoso pela aquela imagem e do jogo ele ter dado 3 assistências para o Romário. Que depois disso acho que muita gente ficou pensando, caraca, o moleque é craque, o moleque é bom e etc. Porém, é um jogador que tem 20 gols e 55 assistências como jogador. E na seleção ele tem 55 gols e 6 assistências. Que pra quem falavam que era craque da bola, eu acho ele bem mais ou menos. Não acho que aquele jogador tudo que se fala que era craque merecia e tal. Então eu não consideraria ele um craque, eu consideraria um cara superestimado. Porém, como técnico, ele é totalmente contrário e é um grande técnico. Não é à toa que também como ganha Champions pelo Barcelona, pelo Bayern e agora com o Manchester City. Então como técnico ele é bom. Agora, um que eu acho que muitos vão discordar, mas simplesmente o Tafarel, que ficou conhecido pelo... Vai Cocu para cobrança. Ele, Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Tafarel! Sai! 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 Sai que é sua! Brasil! Caiu! Sim, esse Tafarel mesmo que eu tô falando, o goleiro brasileiro que ganhou a Copa do Mundo em 1994 pelo Brasil. Porém,
ele tem muitos frangos dele mesmo como goleiro. Mas ele tem um lado meio bom, meio ruim. Que ele era como um goleiro normal, em jogo normal nesse caso, ele era bem mais ou menos. Porém, quando chegava na disputa de pênalti, o cara crescia e virava simplesmente um dos melhores goleiros que tinha. Mas eu também não vou contar tanto fato, porque em 1994, na semifinal contra a Holanda, jogou muito e jogou bem nessas Copas. Porém, a maioria, ele tem muitos lances que se você pesquisar, você vai ver que o cara frangava até que bastante. Os torcedores dele também reclamavam, porém, na disputa de pênalti, o cara era simplesmente craque. Mas uma coisa que, para quem não sabe, como o próprio Galvão disse, que para quem não sabe essa vai que é sua, Tafarel, ele falou isso porque ele achava que o goleiro ele ficava muito preso no gol, ele não saía e por isso falou sai que é sua, Tafarel. Por isso a icônica frase, pela ele achar que o goleiro ficava dentro do gol praticamente toda hora. Agora eu vou falar um bem rápido de um jogador, porque eu não sei tanto sobre ele, porque eu não vi ele jogar. Mas quem é o Guti, que é um jogador que ele foi comparado com De Bruyne, Ozil e Modric. Porém, nenhum desses, ele nunca foi titular do Real Madrid. É só isso que eu tenho pra falar, porque eu não sei muito dele, eu não sei como que ele jogava, então eu vou só meio que pular para outro jogador. Agora, um que é bem recentemente, que é o Grealish, que eu acredito que ele é mais ou menos pelo fato do seu preço. Para quem eu acho que ele não rende, porque para quem não sabe, o cara foi comprado por 120 milhões e simplesmente o Foden foi comprado por 130 milhões e o Haaland foi por 175 milhões. E o Rodri, que é volante, para 70 milhões. Só que o fato é que todos esses que eu falei, dois deles sendo, três deles são bem melhor que eles e dois deles são um é 10 milhões a mais e outro é quase mais do que a metade a mais, praticamente. Então eu acredito que se pensando que esses três são melhores que ele, e além do fato que o Grealish ele faz só a ponta esquerda e o Haaland só o atacante, mas sendo mais caro o cara ainda joga melhor. E o Foden foi comprado só 10 milhões, faz a ponta direita e esquerda e o próprio meio atacante. Eu acho que ele é meio superestimado, pois todos esses que eu falei têm mais assistências e muito mais gols. Porque eu acredito que até meus amigos estavam zoando, que ele é tipo um Romário 2. Por quê? O Romário falava muito e fazia o triplo. Porém, ele faz totalmente o contrário. Ele fala o triplo e faz nada. Porque eu acho que ele é um jogador que se acha muito. É aquele cara que tenta brincar toda hora, mas não é tão grande coisa assim. Eu acredito que pelo preço ele não rendeu por enquanto. Que eu acredito que no West Ham ele seja melhor do que ele está atualmente. Agora que alguns vão discordar e alguns não, que é o Antony. O Antony é um jogador que teve uma boa fase no Ajax, porém eu acho que ele não jogou tão bem assim no São Paulo e no momento não está jogando praticamente nada no United. Eu acho que é um jogador que ele tenta fazer o que muitos chamam de firula, que tenta fazer alguma coisa que ele não sabe, tipo ele tenta ficar driblando, driblando, driblando. Tem aquele drible que ele pega a bola e fica girando e tal. Eu acho que ele não é um jogador tão craque, porque o que ele jogou no Ajax, não tá escrito, jogou muito. Porém, ele, como no United e no São Paulo, eu não acho que ele jogou tão bem. Se pensar que ele no Ajax estava, acho que sendo treinado também pelo Ten Hag, não sei. E, então, eu acho que ele não é tudo o que fala. Mas agora, eu vou falar o Dybala. O Dybala é um jogador que jogou com o CR7 na Juventus, porém é um jogador que sem o CR7 jogou melhor. Pois em questão de número foi melhor sem o CR7. Então é isso. Mas ele é um jogador que teve uma boa e grande fase e tem muitos lances bons. Mas hoje em dia segue um jogador bem mediano lá na Roma. Porém, como eu disse, ele tem lances incríveis com dominadas e lances muito bons, golaços. Porém, ele não é tudo isso que falam dele. Ele é um jogador que joga bem, mas igual todo mundo fala, não é aquele jogador mil maravilhas que você vai, isso daí é craque e tal. Isso daí é um dos melhores jogadores que tem. Então, pra mim ele é um jogador bom, mas não tanto igual alguns outros. E pra final aqui, eu vou falar um jogador que ele entra em dois casos, como subestimado e superestimado. Que é quem? O David Beckham. Pra quem não sabe, o David Beckham é um jogador que não tem como você falar que ele é ruim, mas também não tem como você falar que ele é muito bom. Pois não, ele não era ruim, mas muitos acreditam que ele era subestimado e falavam que ele jogava muito, mas não jogava nada. Mas também tem gente que fala que ele
jogava muito, mas não falavam que ele jogava nada. Não, é difícil de entender, mas tipo assim, ele tem gente que acha que ele é bom, tem gente que acha que ele é ruim. Porém, ele não é aquele jogador ruim, mas também não é aquele jogador mil maravilhas, que você vai querer, todo mundo vai querer no time, mas não é aquele jogador craque igual outros, mas também não é aquele jogador ruim igual outros. Então ele é aquele jogador que fica entre meio termo, pois teve fases e fases, então é um jogador que depende muito do que você vai colocar ele para fazer, e é um jogador que é icônico, mas não é considerado craque ou ruim. E galera, lembrando, nenhum dos jogadores que eu falei aqui é ruim. Eu só estou falando que alguns jogadores aqui estão valendo mais do que devem ser validos, estão jogando mais do que estão falando. Mas então, galera, o que vocês acharam dessa lista? Se você discordou ou acha que alguém deveria estar nessa lista, que você acha que é superestimado, ou você acha que algum desses que eu falei não é superestimado e jogava muito ou joga muito ainda, porque na questão de mim, o único que eu fiquei meio desconfiado é em questão dele mesmo, do Puyol. Pois o resto já até achava um pouco, mas é isso. Então deixa o like, se inscreve no canal, galera. E me ativa a notificação para ver os mais vídeos, beleza? E galera, lembre de entrar no Discord do canal e olhar a aba Comunidades, que lá eu tô fazendo votação do o que vocês querem ver para o próximo vídeo.